Qual é o poder maravilhoso da medalha de São Bento para expulsar o demônio de dentro de casa, do nosso dia a dia? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É isso mesmo, a medalha de São Bento é, há vários séculos já, um dos sacramentais mais poderosos para afugentar o demônio. Se nós usamos a medalha com devoção, porque não é um amuleto, é um sacramental, portanto, é necessário usar com o devido respeito, com a devida devoção, mas ele representa de fato o poder que São Bento obteve de Deus para expulsar os demônios. É claro que não era por poder próprio, mas ele tinha esse dom especial de, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em especial em nome da cruz, de fazer prodígios, de operar milagres e de expulsar o demônio em várias e várias ocasiões. Isso de tal maneira está dentro da missão do nosso canal, não é? Justamente da gente aprender cada vez mais maneiras de atrair a presença e a ação dos anjos, afugentar a influência do demônio, que nós vamos comentar ainda várias coisas. Eu tenho esse livrinho que realmente é um livro que quem tem não para de ler. O livro é A Medalha de São Bento, de Dom Próspero Guéranger. Dom Próspero Guéranger, abade de um mosteiro beneditino, ele mesmo convertido, escreveu esse livro que é um resumo perfeito das dons e do poder da medalha de São Bento. Nós vamos comentar várias coisas desse livrinho. Se você quiser esse livrinho, nós não temos a nossa livraria própria, mas tem amigos nossos que têm a livraria Petro. Se você for no Google, colocar livraria Petro, você pode adquirir esse livrinho deles. Mas é um livrinho realmente especial. E muito do que eu vou comentar hoje está neste livro. Como nós vimos, né, São Bento, por que a medalha de São Bento é tão poderosa? Primeiro, por causa do poder intrínseco da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo tem esse poder. Por quê? Porque ela é um sinal da nossa salvação. É o madeiro, claro que o poder não está na madeira, mas foi o madeiro no qual Nosso Senhor quis morrer por nós. É o sinal, o instrumento de nossa salvação foi a cruz. Por isso que o diabo foge mesmo da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E São Bento, justamente, ele catequizou, expulsou demônios, fez milagres pelo poder da cruz. E é por isso que ele é representado na medalha portando uma cruz, mostrando a cruz assim. E eu leio aqui: os discípulos de São Bento, cheios de confiança no poder desse sagrado sinal, operaram por meio da cruz inúmeros prodígios. Basta lembrar São Mauro, fazendo com que um cego enxergasse, São Plácido curando muitos enfermos, São Richmiro libertando cativos, escravos, né? São Vulstano salvando um operário que caía do alto da torre de uma igreja, Santo Odilon extraindo do olho de um homem ferido uma lasca de madeira que o tinha perfurado e o homem saindo com o olho intacto. Veja, quantidade enorme de milagres. Santo Anselmo de Cantuária afugentando os espectros horríveis que perseguiam um ancião moribundo, Santo Hugo de Cluny aplacando uma tempestade, São Gregório VII, Papa, suspendendo o incêndio de Roma. Todos esses discípulos de São Bento, né? Todos esses prodígios e muitíssimos mais referidos nas atas dos santos da Ordem de São Bento foram operados com o sinal da cruz. E veja aqui uma coisa interessante que o espírito moderno não gosta muito, porque a mentalidade moderna é muito igualitária, e Deus não é igualitário. Ele distribui suas graças, muitas vezes, através de certos homens, que têm um chamado especial. Não é? Deus Nosso Senhor, ele derrama certas graças a partir de determinados santos. E ele pede que eu tenha devoção a um santo através do qual eu vou receber uma determinada graça. E para a Europa isso foi assim, foi através de São Bento e da família espiritual dos beneditinos que essa graça, a graça da cruz, a cristandade, veio, né, para a Europa, o que nós conversamos outro dia. Agora, certas graças, alguém vai dizer, não, mas então se eu tenho a cruz, eu simplesmente uso a cruz, vai ter o mesmo poder que sendo através de São Bento? Isso depende. Normalmente não. Certas graças específicas Deus concede por meio de intermediários magníficos.
Para começar, Nossa Senhora é medianeira universal de todas as graças. Agora, São Bento e a cruz têm essa relação toda especial e é por isso que a medalha de São Bento põe o Satanás para correr. Ah, mas por que a minha cruz não faz o mesmo que a de São Bento? Depende, eu não estou dizendo que não faz. Eu estou dizendo que, normalmente, certas graças específicas, no caso aqui, São Bento com a cruz, né, obtém de Deus, por desígnios da providência, obtém de Deus certas graças específicas. Né? E essa é a mentalidade, por exemplo, que o protestantismo rejeita. O protestantismo é o seguinte, sou eu e Deus, não existe intermediário. Não. É bom que haja intermediários, porque através dos intermediários, nós que somos limitados, que somos finitos, através de outras coisas finitas, mas maiores que nós, isso facilita a gente compreender Deus que é infinito. São Paulo diz, se eu não amo o próximo que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, quando eu aceito, isso é um ato de humildade, que alguém, um outro ser humano, mas que naquele ponto é mais do que eu, e ao invés de ficar com inveja, eu admiro, né, o caso dos santos, se eu admiro, esse ato de humildade atrai essas graças de Deus. Que ele quer dar aquelas graças através daquela pessoa. Né? Então, isso, a mentalidade protestante e a mentalidade moderna, de maneira geral, rejeita isso, não, porque sou eu e Deus e acabou, não tem intermediário. Não, não é assim. O intermediário me aproxima mais fácil de Deus. É como eu dizer para mim, eu não quero saber de escada, eu quero pular do primeiro para o segundo andar. Eu não quero saber de escada, porque eu sou forte, eu posso. Não, tá bom, tudo bem. Você vai chegar mais demorado e talvez não chegue, né? E de repente caindo várias vezes. Por que não pegar a escada que Deus me deu? É uma das formas de praticar a humildade. E assim com a medalha de São Bento. Deus Nosso Senhor quis dar à família beneditina, à ordem beneditina, essa relação com a Santa Cruz e que opera esses milagres. Veja, entretanto, o que diz aqui. A mais gloriosa missão confiada aos beneditinos para a glorificação da Santa Cruz foi a de levarem esse instrumento de salvação a numerosas regiões por meio da pregação apostólica aos pagãos. Isso nós já conversamos, eu não vou me estender. Agora, a origem da medalha de São Bento já está ligada à luta contra a feitiçaria. Veja só que interessante. Em 1647, em Natrenberg, na Baviera, umas feiticeiras acusadas de terem feito malefícios contra os habitantes da região foram encarceradas por ordem da autoridade pública. Na instrução do processo, elas declararam que suas supersticiosas maquinações, então eram satanistas que faziam sacrifícios e que faziam sortilégios, macumbaria contra as pessoas, né? Na instrução do processo, elas declararam que suas supersticiosas maquinações sempre ficavam sem resultado nos lugares em que a imagem da Santa Cruz estivesse suspensa, ou mesmo oculta no chão. Acrescentaram que nunca tinham podido exercer poder algum contra a abadia beneditina de Metten, de onde concluíam que tal impotência se devia a alguma cruz que protegia aquele mosteiro. Então, as próprias bruxas, feiticeiras e tal, satanistas, elas declararam que aquela abadia elas não conseguiam fazer nenhum feitiço contra. As autoridades consultaram os beneditinos de Metten sobre essa particularidade. Fizeram-se pesquisas na abadia e notaram-se nas paredes muitas representações da Santa Cruz, como está aqui, acompanhadas dos caracteres acima reproduzidos, que é o que está na medalha de São Bento. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, basta pegar uma medalha de São Bento. Não é difícil conseguir hoje em dia, graças a Deus no Brasil não é difícil conseguir a medalha de São Bento. Então é a cruz acompanhada dos dizeres, das letras, CSSML, NDSMD, que significa Cruz Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Então, e depois com as letras, nós vamos comentar isso outro dia, do exorcismo breve de São Bento. Vai embora Satanás, etc. E isso estava reproduzido já nas paredes do mosteiro há séculos, né?
Eram de época remota e muito tempo a viajar que ninguém prestava atenção. Faltava explicar os tais caracteres cujo sentido se tinha perdido. Só eles é que podiam revelar a intenção com que aquelas cruzes ali haviam sido traçadas. Então se fizeram estudos e percebeu então que essa era a cruz de São Bento e a partir dali a medalha voltou a ser, esses dizeres e tudo voltou a ser muito popular e até hoje, né, está expandida aí pelo mundo inteiro. Nós devemos, portanto, usar a medalha de São Bento. Nós vamos continuar falando, por exemplo, o poder dela para a proteção de animais domésticos, o poder dela contra as cobras, contra os bichos venenosos, mas isso fica para amanhã e para depois de amanhã. Fica aqui então a nossa conversa. Quem ainda não pediu pode pedir o seu adesivo também de São Miguel Arcanjo por esse telefone e colocar suas intenções para a Santa Missa dessa sexta-feira. E na descrição, quem já é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos pode colocar suas intenções que serão levadas ao Monte de São Miguel a partir do dia 23 de julho, né, no Santuário de São Miguel, no norte da França. Então está tudo explicado na descrição dos vídeos, tem os links. E quem ainda não faz parte do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, gostaria de fazer parte ou saber o que é, no mesmo link das intenções para o Monte de São Miguel, tem lá a explicação. Muito obrigado, nos vemos amanhã, se Deus quiser.